Bom, vamos lá. Olha só, galera. Teve esse carinha aqui, é um pesquisador. Pelo que eu entendi, ele é um pesquisador, tá? Eu tive uma certa dificuldade, e aí eu já começo a ligar meu alerta de desconfiança, já atrás os detalhes, tá? Mas foi isso aqui, ó. Esse carinha aqui, ele é colunista e chefe do Financial Times, trabalha com estatística, tal, enfim, tá? Talvez seja mais jornalista do que pesquisador. Mas ele pegou dados, e aqui eu também fui atrás da metodologia dele, e ele pegou pessoalmente os dados. Gallup, tá? Gallup, sei lá como é que se pronuncia. A Gallup, pelo que eu sei, é aquela que faz aquelas pesquisas de índice de felicidade para a ONU, umas paradas assim, tá? Enfim, basicamente é o seguinte: o cara pegou alguns dados cruzados que essas pesquisas de opinião já fazem, em termos de questões políticas, né? Por exemplo, quando tem eleições, ele pegou uma série de dados, cruzou. E o que ele mostrou, a partir disso, é de que havia uma tendência bastante curiosa em vários países, o Brasil não está nessa pesquisa. Quando você pegava o pessoal da geração Z, ou seja, a galera de 18 a 29 anos, e tu fazia uma separação por sexo, né? Que aqui, pelo que eu entendo, ele está querendo dizer por gênero, enfim, mas é porque eu falo por gênero porque uma mulher trans vai falar, vai responder o questionário enquanto mulher, acredito eu, né? Enfim, então vamos por gênero. E o que mostrou é que, usando a terminologia liberal e conservador, que eu já vou problematizar isso, mas enfim, ele mostrou que na geração Z há um descompasso de gênero. E daí ele comenta que isso é incomum quando tu pega as outras gerações, ou seja, até os millennials, geralmente homens e mulheres são, dentro dos estratos da sociedade, você tem proporções meio parecidas, ou seja, se tem, sei lá, de 100% da população, se 60% é conservador, desses 60%, uns 30 e 30 e poucos por cento são mulheres, ou um pouco menos, um pouco mais, mas tu não tem uma mudança tão grande assim, sabe? Tu não tem uma guerra de sexos, vamos chamar assim, que é um termo velho pra diabo, vocês vão lembrar. Isso tem a ver com esse papo aqui, porque volta um imaginário de guerra dos sexos nos anos 70. Você não tem uma guerra de sexos que é homens versus mulheres, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, aquele papo todo. Mas enfim, o que esse cara aqui procurou mostrar e o que chamou atenção a ele foi isso. Assim, quando você pega a geração a Z, diferentemente das outras gerações, você tem um descompasso muito grande entre os gêneros, ou seja, mulheres estão muito mais à esquerda e homens muito mais à direita. Em todos os casos, vai meio que abrindo a boca do jacaré, né? Boca de jacaré é a expressão que se usa em estatística, né, nesses gráficos, porque parece que tem um bicho abrindo a boca. Deixa eu ver, ele pegou aqui Coreia do Sul, Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, mas teve outros países. Ele chegou a pegar, por exemplo, Etiópia. Não, e é interessante observar que as outras, para mostrar como nas outras gerações isso não é tão diferente, ó. Isso aqui tá pegando que lugar? Sobre migração na Grã-Bretanha, ó. Ó, como a abertura entre homem e mulher é diferente e as outras faixas etárias é mais parecido. E aí ele começa a arriscar aqui hipóteses do porquê que isso aconteceu, e piriri pororó e tal. A hipótese que esse cara tá aí levantando seria o avanço do feminismo e ao mesmo tempo, o avanço da nova direita, por internet, tem a figura do Trump, do Bolsonaro, agora do Milley, enfim, esses caras que avançaram na internet, ele acredita que pode ter a ver com isso, etc. Enfim, tem muita coisa aí no meio e há de se questionar se isso é assim. A Gemela apareceu aqui. Essas mulheres querem direitos, e direitos para mulher é coisa de lacrador. Cara, eu ri tanto que eu vi uma tirinha, alguém fez isso com arte clássica, assim, tipo, pegou um quadro assim de Deus chegando para Adão. E Adão falou assim: eu estou me sentindo sozinho, Deus. Aí Deus, tudo bem, vou criar para você uma mulher. Aí pegaram uma imagem do Adão, fez assim, lá vem a lacração. Bom, vamos lá. Primeira coisa é que, assim, ó, pelo que eu vi, ele pegou um questionário. Esses questionários feitos nos respectivos países são 10 mil pessoas. As entrevistas são geralmente por telefone, em lugares onde 80% da população, mais de 80% da população tem telefone. Então, são entrevistas feitas por telefone. Ele pegou uma pesquisa que não era sobre isso. Esse cara aqui que está mostrando, ele objetivamente, ele apenas fez um estudo a partir dos dados que outros institutos de pesquisa já tinham levantado. Então, ele fez uma análise, né?
E ele pegou, então, questionários que pegavam 10 mil pessoas, só que dessas 10 mil pessoas, não todas eram da geração Z. Então ele pegou, nem dentro desses 10 mil, davam em torno de, segundo ele falou ali, em torno de umas 2 mil pessoas, que daí sim compunham a geração Z, e daí ele tinha essa amostragem, enfim. Eu quero dizer assim, ó, não tomem essa pesquisa como uma revelação, teria que fazer mais pesquisa sobre isso, de maneira até mais direta, porque isso é você está pegando dados indiretos para chegar a algumas conclusões, e enfim, pode ter muita coisa imprecisa aí, inclusive nos comentários ali do tweet mesmo, tem uma galera ali, a galera da metodologia científica, problematizando coisas e levantando problemas aqui e acolá, né? Vamos partir dessa hipótese aí de que, de fato, a gente está vendo um movimento na geração Z de antagonismo político entre homens e mulheres. Olha, de novo, partindo do princípio que a gente não tem certeza que se isso é assim, é curioso, assim, vamos dizer, não é surpreendente que assim seja, tá entendendo? Ou seja, a gente não tem certeza se é assim, mas se for, não surpreende, certo? Não surpreende por quê? Bom, primeira coisa que eu acho que dá para comentar disso, e que são algumas das hipóteses que o cara mesmo ali também já arrisca, é que a gente tem assistido, alguns querem considerar a quarta onda ou extensão da terceira, enfim, a gente teve nos anos 2010 uma onda feminista. Eu falo de quarta onda porque só para explicar para a galera, assim, né, o feminismo ele muitas vezes é separado por ondas. Você tem uma primeira onda ali na virada do século XIX para o século XX. Essa primeira onda feminista, basicamente, é pela defesa do sufrágio universal, ou seja, as sufragistas basicamente estão lutando pelo direito a voto, né? Então essa é a primeira onda do feminismo. Você tem uma segunda onda, que é aquela que talvez seja mais conhecida no imaginário da cultura pop, que é aquela dos anos 60, daí você tem as mulheres queimando sutiã, sempre lembrando que essa segunda onda do feminismo é muito formada por meninas que cresceram vendo as suas mães com depressão, porque as mães dessas meninas ali dos anos 60, elas eram mulheres que trabalharam durante a Segunda Guerra Mundial, porque os homens estavam na guerra, precisavam de mulher para as fábricas, e aí quando os homens voltaram da guerra, acabou a Segunda Guerra Mundial, as mulheres foram mandadas de volta para casa para lavar roupa, e toda uma vida social que elas tinham, elas foram privadas, né? As filhas dessas mães deprimidas fizeram a segunda onda feminista ali nos anos 60. Só que, como vocês vão lembrar bem, assim, ou enfim, quem já estudou isso, tô falando bem por cima, tá, galera? As demandas eram principalmente naquilo que vinha de igualdade de direitos, igualdade entre homens e mulheres, e isso passava muito por questões ligadas, por exemplo, ao mercado de trabalho e tal, que até hoje estão aí em pauta. E aí você tem uma terceira onda dos anos 80, 90 e tal, que é bastante ligada aí, é uma onda que já começa a se entrecruzar com a teoria queer, né? Ou seja, aí entra também a questão LGBTQIA+, porque daí você começa a pensar também essa questão da mulher a partir da ideia de performatividade. Judith Butler vai ser uma pensadora crucial dentro dessas discussões todas. A Virginia Despentes, aqui, deixa eu ver se eu estou com o livro à mão aqui, dela, Teoria King Kong, esse é um livro, esse aqui é um livro importante desse período, tá? Enfim, e há quem diga que a gente tem uma quarta... Tem gente que defende uma quarta onda, tem gente que diz que não, porque essa onda que começa a surgir em 2010, ela, em termos de pauta, ela não tem novidade nenhuma, ela meio que retoma as mesmas coisas que as ondas anteriores estavam retomando, mas de fato é uma onda mais de popularidade, né? Assim, tipo, o feminismo deixa de ser uma coisa associado uma mulher estereotipada, né? Aquela mulher, assim, tipo, vocês pegam até filme antigo, tem essas piadas, a feminista é a mulher que não se maquia, é a mulher com cara de homem, é a mulher caminhoneira, essa coisa. E aí você tem, e aí dos anos 2010 você começa a ver até mulheres, você começa a ter movimento até de feminista de direita, né? Que são os feministas liberais. Enfim, tô fazendo essa retomada aqui toda para mostrar para você o seguinte, para dizer para você o seguinte: você teve nos últimos 10, 15 anos uma discussão muito grande na sociedade, e eu vejo, me digam se vocês percebem isso, uma mudança bastante significativa no comportamento das mulheres. Por exemplo, cara, quando eu era gurizote, tô falando de anos 90, eu nasci em 84, né? Então minha adolescência foi nos anos 90, né? Final dos anos 90, ali, início dos anos 2000. Eu via, era muito mais comum mulher brigando por homem, e elas falando com orgulho de que elas brigavam por seu homem, que elas defendiam o seu homem, não sei o quê. Isso eu via mulheres progressistas fazendo essa piada e brincando com isso e tal. Hoje eu já não vejo isso. Isso hoje ficou uma coisa muito associada já a certos nichos sociais. Tu vê uma trendezinha de TikTok, de Instagram, brincando ainda com isso, da mulher que é ciumenta, que ela não deixa o homem falar com outras mulheres. Isso ainda existe e tal, mas você vê que tu teve assim um pedaço, que é difícil mensurar o tamanho, um pedaço da sociedade,
né, um pedaço da sociedade composta por mulheres, passou a olhar para isso tudo, essa competição entre as mulheres como uma coisa meio arranjada, sabe? Coisa que é só conveniente para homem, basicamente é isso. Assim, homem, mulher brigando com mulher por causa de homem, só é conveniente para o homem. Para nenhuma das duas é conveniente, né? Por isso que eu gosto tanto do que eu já comentei aqui no canal do Love and Rockets, Palomar, que no final as duas mulheres lá que estavam disputando o mesmo cara, inclusive as duas grávidas do mesmo cara, no final uma tá dando remédio de enjoo para outra, né? Elas meio que se tornam companheiras ali, né? Pode ver, entrou no vocabulário todo mundo aqui eu acho que sabe o que é sororidade, se eu falar, então essa palavra entrou no vocabulário popular. Então assim, tipo, várias coisas começaram a mudar e eu tenho a impressão que para os homens o apocalipse foi outro, assim. Porque eu até também já fiz vídeo aqui, quando eu fiz o vídeo sobre o John Wick, eu vejo que para o Marada, rola hoje um mal-estar tão grande. Assim, ó, quem foi meu aluno, anterior até o canal aqui, o pessoal que já acompanha o canal há algum tempo vai lembrar que eu já falei disso. Antes mesmo de eu ter o canal, quem é aluno, foi meu aluno, às vezes tem aluno meu aqui assistindo, ex-aluno meu assistindo, eu falava em sala, assim, ó, que a esquerda vai pagar seus pecados por ter comprado um certo RPG das minorias e ter parado de prestar atenção em homem. Basicamente isso assim, sabe? Aquela coisa de, os machos escroto, porque o homem é um privilegiado e papapá. Isso tudo, assim, essa espécie de relação que é sempre inquisitória, sempre apontando o dedo e tal, você pode entrar no mérito, mas é isso mesmo e tal. Tá, eu tô falando de estratégia, de pragmatismo. Em última instância, esse tipo de postura joga essa humanada tudo no colo da direita. Porque uma coisa que eu já falei, e tá naquele meu vídeo lá de John Wick, é que existe sim uma crise do masculino, isso não é nenhuma teoria da conspiração, isso é bem evidente, essa crise do masculino ela começa, pode-se dizer, com a Revolução Industrial, então ela está em curso há séculos, e aquilo que eu sempre falo aqui, homens crescem com fantasias de poder que não fazem o menor sentido na vida moderna. O Baudelaire já brincava com isso, de que ser herói no mundo moderno não é você enfrentar um tigre, é você atravessar a rua e não morrer atropelado. Então, assim, tipo, lugares que eram típicos da masculinidade, eles foram sendo tirados dos homens, entende? Então, por exemplo, a coisa do campo, o trabalho do campo, pega aquelas imagens que a União Soviética e a China maoísta gostavam de fazer, dos camponeses, homens fortes. Parece que, na verdade, eram dois homens que se juntaram para casar. E você vai ver nessas imagens que ainda tem ali aquela imagem do homem que, com a força dos seus braços, modifica a terra. Bicho, hoje você vai no campo, o campo está bastante automatizado, e quando não está automatizado, é trabalho em condições análogas à escravidão, que não tem nada de glamuroso. Inclusive, muitas vezes, quando tu vê notícia disso, geralmente é feito por mulher. Então, assim, tipo, a força bruta, esse é o ponto. A força bruta ela foi tirada de cena. Cada vez mais foi tirada de cena. Coisas que antes eram muito associadas ao masculino, cada vez mais os homens não têm mais acesso. Por exemplo, também, a questão da mecânica. Mecânico é um negócio, sabe, carro. Tem todo um esforço do mercado de associar carro com homem, a publicidade de carro é muito feita para homem. Então o homem é aquele cara que manja do carro, que gosta de sujar de graxa. Bicho, você pega agora esses carros, um Tesla da vida, mas o Tesla não é popular. Não é popular agora, mas nem sei se é um Tesla da vida, mas vamos lá, vamos pegar, seja o outro carro, outro que nem existe ainda, sei lá, uma montadora que nem existe ainda, sei lá qual. Você vai ver que os carros eles vão ficando cada vez mais complexos, de modo que você não consegue mais consertar. Pô, eu falo por mim aqui, eu conto essa história para vocês. Quando eu era criança, meu pai e minha mãe, quando a gente saía para jantar fora, que era uma coisa rara, poucas vezes a gente fazia isso, quando a gente saía para jantar fora, o meu pai abria o motor do Fusca, ele tirava uns cabos e botava dentro da bolsa da minha mãe, cara. Fusca era um carro que você sabia desmontar e montar de volta. Ou seja, o aumento da complexidade dos processos fez os homens que se sentem muitas vezes aquele cara que sabe, que opera, que penetra, veja, não é por acaso o uso da palavra penetração, que penetra o mundo para transformá-lo, isso cada vez mais os homens foram perdendo. Pelo aumento da complexidade dos processos, isso se fosse na União Soviética estaria acontecendo igual, provavelmente aconteceu, não tem estudo sobre isso lá, como é que a humarada sentia, mas isso provavelmente aconteceu da mesma forma, só que o capitalismo ele tem um jeito específico de surfar nisso, que é colocando toda uma competição entre os homens, enfim, falei isso lá no vídeo de John Wick, vão lá assistir o vídeo que eu comento isso direitinho. Mas enfim, para não me perder aqui no raciocínio, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o último bastião da masculinidade ainda, o único lugar onde o homem ainda tem um lugar para fantasiar a sua masculinidade, se tornou a guerra, cara. A guerra ainda é bastante masculina, ela cada vez menos também é. Por exemplo, se o Putin quisesse realmente devastar a Ucrânia, se a ideia fosse devastar, ou seja, acabar de vez, não precisa nem soldado, é um drone e uma bomba atômica, né? Enfim. Mas para operações, vamos dizer, menos genocidas, você ainda precisa de soldados, e os soldados, na maioria, são homens. Então, basicamente, essa direita fetichista da guerra, ela tem um ponto de acolhida dos homens.
Esse é o ponto que eu tô chamando a atenção faz tempo, cara. Essas culturas da guerra como um todo, elas têm um lugar de acolhimento a essa macharada que cresceu dentro de um imaginário de poder masculino que não consegue realizar em lugar nenhum. Por isso que hoje, pode ver, masculinidade virou um negócio mega performático. Aí o cara vai lá, malha numa academia, que é um ambiente de ar-condicionado. Não tem lugar mais fresco do que academia, cara. Aí o cara sai mega sarado da academia, com aqueles músculos, com aquela força, o que ele faz? Nada. O cara precisa de um eletricista ainda para cuidar da casa dele. Não serve para nada. O bicho não manja de nada com aquilo, não serve para nada. Não sabe construir uma casa, não sabe levantar um muro. Por quê? Porque os processos ficaram complexos. Realmente tudo era mais simples. Então, assim, ao não olhar esse mal-estar que muitos homens sentem, a esquerda não prestar atenção para isso, você está entregando essa galera para essa nova direita que, assim, para falar de um jeito muito bonitinho, é basicamente neofascismo. E você sabe, o fascismo é uma cultura da guerra. Não é por acaso que, e eu apontei isso, e o pessoal ficou puto, e agora vai ter gente puta aqui. Faz quase um ano, eu lembro que eu fiz um fio no Twitter, foi em janeiro do ano passado, e eu comentei o risco, eu falei isso em forma de alerta. Eu disse, olha, galera comunistada, comunas, fiquem atentos para vocês não estarem alimentando fantasias de poder masculinas. De vocês não estarem fazendo um masculinismo vermelho, tipo, a gente tem que olhar esse mal-estar, encarar ele de frente, mas não necessariamente endossá-lo. E às vezes eu vejo com certo risco isso também acontecendo até mesmo na esquerda. Do quanto que, por exemplo, nas redes sociais a gente vê homens se engajando e sempre com fantasias de poder que são muito masculinas. Ah, revolta armada, a tomada armada do Estado, e se sentindo de novo, né? De novo fazendo acionando de novo um grande imaginário da transformação do mundo a partir do braço forte, da penetração, né? Agora não é só da terra, mas também do Estado, das estruturas de poder, e piriri pororó. O grande desafio é criticar isso tudo, porque isso tudo ainda é um reflexo do machismo, mas sem ignorar esse mal-estar. Ou seja, como é que homens, e aqui eu me incluo nisso, como é que homens podem se sentir valiosos consigo mesmos? Sabe, assim, de se olhar no espelho e encontrar sua dignidade? Porque ninguém me tira da cabeça que a ascensão neofascista, que realmente você pode ver, assim, entre a galera que curte, a maioria é homem, tem a ver com homens que se sentem profundamente derrotados. São homens que se olham no espelho e não se gostam. Se sentem impotentes, castrados. Que não é culpa da mulher. Mas eles jogam, né? Aí vem aquela coisa quase infantil, né? A culpa não é daquilo que está do teu lado, é de uma coisa muito mais complexa, mas você precisa de um culpado, então você diz que a culpa é da mulher, aí vem essas coisas antifeministas e piriri pororó. Enfim, tudo isso para dizer que essa pesquisa, se é que está certo, né, vamos partir de uma premissa, eu botei aqui uma premissa hipotética, que ela está certa, não é nada surpreendente. Agora, só tem que fazer uma ressalva aqui, tá? Essa separação entre progressista e conservador é um negócio que não faz tanto sentido quando você olha para o Brasil, por exemplo. Incomoda tu pegar essa geografia política dos Estados Unidos e levar para outros países e tentar ver do mesmo jeito, porque não é a mesma coisa. O Brasil, o progressismo brasileiro, o movimento progressista brasileiro, ele sempre foi muito de direita. O positivismo, que teve um impacto imenso na fundação da República no Brasil, ele é progressista. Progressista no sentido de acreditar no progresso. Só que o Brasil é uma coisa complexa, galera. O Brasil é o país que acredita no progresso porque conserva. É progressista porque é conservador. E é conservador porque é progressista. O Michel Temer, para mim, é a encarnação disso. Olhem para o Michel Temer. Tudo em nome do progresso. Mas é tudo muito conservador. Aí vocês, mas isso é um falso progresso. Mais ou menos, depende do entendimento que você tem sobre progresso. Por exemplo, a ditadura militar foi bastante progressista. Não é à toa que tem gente que considera o período da ditadura militar como uma espécie, como uma modernidade violenta, uma modernização violenta. Vamos modernizar o Brasil? Vamos. De que jeito? A tortura. Vamos torturando e fazendo o que dá para fazer e a gente vai modernizando o Brasil. Getúlio Vargas, antes disso, também fez isso. O Estado Novo foi isso. Isso é uma coisa muito do Brasil. Brasil, por exemplo, a gente fala aqui, eu mesmo uso às vezes os termos progressista, conservador, mas isso para o Brasil não faz sentido direito, não. A geografia política do Brasil é outra. Essa divisão de progressistas e conservadores para nós é ruim. Mais atrapalha para entender o que está em jogo. Até porque, por exemplo, eu acho que o Brasil carece de conservadores, cara. O Brasil não tem muito conservador. O Brasil tem muito reacionário. Conservador você não tem, é pouco conservador. O que é o conservador? É só ir lá no Nota sobre a Revolução Francesa do Burke. O que é ser um conservador? É defender mudanças, não é ser contra as mudanças, só que tomando cuidado para não perder as conquistas. Não é à toa que existem conservadores de esquerda, porque um conservador de esquerda notório era o filósofo Walter Benjamin. Ser conservador, tomando cuidado para não jogar fora o que tinha de bom, eu acho que é um ponto de debate bom na sociedade. Qual é a crítica que se faz ao conservadorismo? É que a galera tem muito nesse papo de vamos com calma, vamos devagar, basicamente vamos manter já os privilégios e não mudar muita coisa.
Ok, a crítica é válida, mas ainda assim os conservadores são um agente importante dentro da discussão política. São. O Brasil, por exemplo, não tem muito conservador. O Brasil carece de conservador. Antes, o que a gente tivesse, o bolsonarismo é conservador. Antes fosse. Se o bolsonarismo fosse conservador, eu acho que a gente estaria muito mais saudável politicamente no Brasil. Mas ele não é um movimento conservador. Ele é um movimento reacionário, que é outra coisa. Pessoal aqui falando aqui, o conservadorismo, por exemplo, na esquerda. Quando você olha a história do realismo socialista, enquanto programa estético da União Soviética, todos os argumentos são conservadores, tá? Todos são. Arranquem as cuecas pela cabeça se alguém ficar incomodado com isso, mas são. Não por acaso, os artistas pré-revolução depois foram considerados burgueses, porque daí entraram as vanguardas, o construtivismo. Quando entra o programa estético do realismo socialista, aquela geração que havia sido execrada, ela volta a ser admitida. E você pode pegar os documentos, eu esqueci o nome do principal ideólogo ali do realismo socialista na União Soviética, muito, muito próximo do Stalin, mas os argumentos dele, basicamente, sério, assim, é bem óbvio até. Ele fala basicamente o seguinte: fazer uma revolução não é jogar fora a tradição da cultura. Ou seja, somos tradicionalistas ainda. Né? Existe uma tradição de pintura na Rússia, na Ucrânia, nos outros países e tal, e a gente não vai jogar fora isso. Não vai. As vanguardas, elas foram importantes, como um programa disruptivo até do ponto de vista estético, mas agora a gente acha importante a manutenção da tradição, claro, dentro de um programa revolucionário e tal. Vocês sabem que daí, enfim, também tem vídeo aqui, quando eu analisei aquele game lá, Atomic Heart, eu comentei sobre isso. Aí é outro papo, tá, galera? Realismo socialista, ele é uma mistureba de coisas. Ele é, sim, tradicionalista, mas ele procura se situar dentro da disputa política, então ele chupinha questões da estética nazifascista, ele chupinha principalmente o American Way of Life, uma tentativa de fazer uma espécie de contra-American Way of Life. Então, é um movimento complexo, mas também que serviu muito para excluir uma série de outros artistas, né, de alinhar artisticamente a fórceps os artistas e agentes culturais da época, mas enfim. O ponto que é interessante aqui trazer é que, quando eu falo que existe conservadorismo de esquerda, a gente fala que não existe isso, cara, existe e para cacete. Tá? Também existe. É por isso que a gente tem que sair dessas geografias muito simplistas, sabe? Me incomoda, assim, tipo, a gente usa aqui no dia a dia para falar, mas não dá para pensar política e essas tendências dentro da política de um jeito tão bobo. Então, como se fosse uma linha. O pessoal, às vezes eu vejo a galera da esquerda criticar tanto a teoria da ferradura, que eu também critico, não concordo com ela, mas também não dá para entrar na teoria da linha reta, pô. De que de um lado você tem, conforme você vai para a direita, aí você tem os conservadores, não sei o que, conforme você vai para a esquerda. Cara, isso é muito mais complicado. Isso é muito mais nuançado, embaralhado. Não é assim tão simples. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.